Prezadas alunas, prezados alunos, bom dia. Na aula de hoje, vamos estudar uma das principais leis de toda a ciência, que é o princípio da conservação da energia mecânica. E lembrando que na semana passada, a gente estudou o conceito de trabalho, né? Relembrando bem rapidamente aqui, quando você tem um corpo sob a ação de uma força F, e esse corpo executa um deslocamento D sob a ação dessa força F, a gente diz que o trabalho realizado pela força F vai ser o módulo da força vezes o módulo do deslocamento realizado, né? Vezes o cosseno do ângulo entre a força e a direção, né, do deslocamento. Então a gente viu isso e também vimos que se a gente estiver considerando o trabalho da força resultante, né, agora não é mais qualquer força. Por essa definição aqui, você calcula o trabalho de qualquer força F. Agora, se a gente estiver falando da força resultante, a gente mostrou um teorema que o trabalho realizado pela força resultante, quando o corpo desloca uma distância d, né, a gente mostrou que ele pode ser escrito como a variação de uma coisa esquisita que a gente batizou de energia cinética. Então, semana passada, eu fiz um batismo lá para vocês, que é essa coisa estranha, 1/2 vezes a massa do corpo vezes a velocidade elevado ao quadrado. Isso a gente chamou de energia cinética. E eu mostrei que o trabalho realizado pela força resultante, ele pode ser escrito como delta energia cinética, como a variação dessa coisa esquisita aqui. Nós vamos precisar disso mais para frente na aula de hoje, por isso que eu estou relembrando. Então vamos agora discutir o trabalho realizado pela força peso, tá? Então imagine que a gente tem aqui um referencial, né? Um eixo X só para marcar as posições, e uma bolinha foi arremessada para cima, tá? Então num instante inicial qualquer, a bolinha estava na posição H0, estou chamando de H porque faz referência à altura, né? Então a bolinha estava numa altura H0, com uma velocidade inicial V0, lembrando que o subíndice 0 se refere ao instante inicial T0, né? E passado um tempo, a bolinha mudou de posição, a posição final dela passou a ser H, né? No caso aqui o H vai ser a altura final, né? E a velocidade final da bolinha simplesmente V. Então, como sempre, quando é inicial, a gente usa o subíndice 0, quando é final, a gente não usa subíndice nenhum. E aí eu quero saber do trabalho realizado pela força peso. Então, aqui do lado, eu fiz o diagrama de forças que atuam nessa bolinha. Durante essa subida aqui, eu tenho a força peso, que é uma força que a Terra puxa a bolinha para baixo, né? A gente já viu na gravitação universal que próximo à superfície da Terra, a gente pode considerar a gravidade constante, e a força peso fica simplesmente mg, massa da bolinha, vezes a aceleração da gravidade, né? Considerada constante aqui. Pode existir, né, se for um caso real, além da força peso, vai existir uma força de resistência do ar. Mas, tomando aqui o caso mais simples, ignorando ou desprezando essa resistência do ar, a única força que eu tenho é a força peso. Então vamos pensar no trabalho realizado pela força peso, né, durante este trecho, né, onde a bolinha se desloca da altura H0 até a altura final H, né? Então vamos lá. O trabalho, a gente pega aqui a definição, FD cosseno de θ. No lugar do F, o módulo da força, como eu quero o trabalho da força peso, então vou substituir por mg. O deslocamento da bolinha, se a altura final é h e a altura inicial é h0, esse deslocamento realizado pela bolinha vai ser a diferença altura final menos altura inicial, h menos h0. E o ângulo, aqui nesse caso, o ângulo vai ser 180. Por quê? Porque a bolinha se desloca para cima, então o vetor de deslocamento está para cima, e a força peso é um vetor para baixo. Então que ângulo é esse?
180 graus. Então é só fazer essa substituição. Então ficou no lugar da força mg, vezes o deslocamento, h menos h0, vezes cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Então eu vou escrever isso daqui. Fica esse menos 1, ele pode vir para cá, né? Então fica escrevendo isso daqui de uma forma que a gente mais conveniente. Eu posso botar um menos aqui, um parênteses, né? E aí dentro desse parênteses fica mgh menos mgh0. Massa vezes a gravidade vezes a altura final da bolinha menos a mesma coisa, só que agora com a altura inicial. Menos mg vezes a altura inicial da bolinha. Daqui a pouco a gente vai batizar esse cara aqui e dar um nome especial para ele. Então isso aqui está com a cara de um delta, ó. mgh final menos a mesma coisa, né? mgh inicial. Isso aqui está com a cara de um delta. Na verdade é um menos delta porque tem esse menos fora do parênteses aqui. Então daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Agora eu fiz durante a subida, eu vou fazer a mesma coisa durante a descida. Imaginar que a bolinha está caindo, para vocês verem que o trabalho do peso vai dar o mesmo resultado. Então vamos lá. Se a bolinha está caindo, agora o que muda, né? Agora lá em cima eu tenho a altura inicial, né? Inicialmente a bolinha está lá em cima, então h0 está lá em cima. E depois, um tempo à frente, né? A velocidade inicial lá em cima é v0, lá embaixo a velocidade final é v e a altura final é h. Então uma situação de descida, vou calcular o trabalho pela mesma fórmula, o módulo do peso continua sendo mg. Agora, reparem que o deslocamento mudou. Agora o deslocamento, porque aqui no fórmula do trabalho, a gente coloca o módulo do deslocamento. Como o h0 é maior do que h, neste caso, né? No caso anterior era o contrário, mas agora o h0 é maior do que o h. Então o deslocamento nesse caso fica h0 menos h. Só que agora o θ também mudou, porque agora tanto o deslocamento quanto o peso são vetores para baixo. Então que ângulo é esse, ó? 0 graus. Então eu tenho 0 graus entre o vetor deslocamento e o vetor peso. Então é só substituir. No lugar da força mg, no deslocamento h0 menos h final. E aqui mais 1. O que mudou de um caso para o outro? No caso anterior da subida, em vez de h0 menos h, era h menos h0. Então aqui é o contrário, inverteu o sinal. Mas no caso anterior era menos 1 no cosseno e agora é mais 1. Então na verdade não mudou nada, porque ambos esses termos aqui trocaram de sinal. Como é uma multiplicação, se ambos trocaram de sinal, você vai chegar no mesmíssimo resultado. Então eu posso escrever isso daqui de uma forma conveniente, menos, né? Menos um parênteses, e aí olha o que aparece lá dentro. mgh final menos mgh inicial. Isso daqui tem a cara de um delta, né? Um delta de uma coisa esquisita que é o mgh. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos dar um nome para esse cara. Eu sei que está tudo muito esquisito. Daqui a pouco a gente vai chegar na parte importante. Então, eu sei que o trabalho do peso não me interessa se está subindo, se está descendo. Na verdade, esse trabalho do peso independe da trajetória, tá? Aqui eu estou fazendo dois casos simples. O trabalho do peso vai ser menos uma fórmula esquisita, né? mgh final menos mgh inicial. E aí eu vou batizar essa expressão matemática aqui, ó, mgh, e vou chamar essa expressão de energia potencial gravitacional. Se eu faço esse batismo, né? Eu faço essa definição e chamo isso de energia potencial gravitacional, eu posso dizer que o trabalho do peso é menos um parênteses aqui, né? Isso aqui vai ser o delta dessa coisa que eu acabei de inventar. Então eu posso dizer que o trabalho do peso é menos parênteses, né? Energia potencial final, mgh final, menos a energia, a mesma expressão, só que inicial, né? Menos energia potencial inicial. Então vai ser mg
H inicial. A massa não muda, a gravidade não muda. Então, a única coisa que muda do instante inicial para o instante final é a altura. Então, o trabalho do peso vai ser escrito como menos a variação de uma coisa que eu acabei de inventar, chamada energia potencial gravitacional. Bom, eu já tinha inventado uma coisa esquisita na semana passada, né? Energia cinética, 1/2 de mv ao quadrado. Agora estou inventando outra coisa igualmente esquisita. Mas daqui a pouco vocês vão ver por que essas coisas esquisitas são importantes. Então vamos juntar as duas coisas agora, ó. Você tem uma bolinha caindo, altura inicial h0, velocidade inicial v0, um tempo à frente, no instante final, a altura mudou para h, né, altura final, e a velocidade mudou para v, velocidade final. Nós já vimos que o trabalho realizado pelo peso vai ser menos a variação da energia potencial, onde a energia potencial foi inventada como uma expressão mgh. Só que aqui a gente já viu na semana passada que o trabalho realizado pela força resultante, aí é preciso diferenciar. Aqui eu estou calculando o trabalho da força peso. Na semana passada a gente viu que o trabalho da força resultante pode ser escrito como a variação de um outro cara esquisito que a gente chamou de energia cinética. O trabalho da resultante é variação da energia cinética, onde a energia cinética foi inventada por essa expressão aqui, ó, 1/2 vezes a massa do corpo vezes a sua velocidade ao quadrado. Agora a gente vai juntar as duas coisas. E aí é o seguinte: se eu considerar nessa situação que não existe resistência do ar, o que eu posso dizer sobre a força resultante? Durante essa queda, né, durante esse deslocamento, a única força que atua na bolinha é o peso. Poderia existir a resistência do ar, se eu não tivesse, se ela não fosse desprezível, né? Mas se a gente despreza a resistência do ar, a única força que existe no diagrama é o próprio peso. Então a força resultante, né, assumindo essa condição aqui, a força resultante vai ser igual à força peso. Ora, se a força resultante vai ser igual à força peso, eu posso dizer que o trabalho realizado pela força resultante, que é o próprio peso, tem que ser igual ao trabalho da força peso. Como o trabalho da resultante é variação da energia cinética e o trabalho do peso é menos variação da energia potencial, eu posso escrever que a variação da energia cinética vai ser igual ao negativo da variação da energia potencial. Bom, limpando um pouco a área aqui, então eu tenho dois caras estranhos, um que eu chamei de energia potencial, né, mgh, e outro que eu chamei de energia cinética, 1/2 de mv ao quadrado, e a gente acabou de mostrar que na ausência de resistência do ar, para esse caso, a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. Eu posso reescrever, posso passar esse cara para o outro lado da equação, posso dizer que a soma das variações, a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual a zero. Gente, aqui que está a coisa importante, né? A grande questão. O que a gente acabou de demonstrar usando as leis de Newton e a definição de trabalho? Que se duas coisas, se a variação de uma coisa mais a variação de outra coisa, a soma da variação de duas coisas diferentes dá zero, o que isso significa? Se um aumenta, o outro tem que diminuir. Só tem um jeito da variação da energia cinética mais a variação da energia potencial dar zero. Sempre que a variação da energia cinética for positiva, ou seja, sempre que a energia cinética aumentar, a energia potencial vai ser obrigada a diminuir. Vai ter que dar um delta negativo, porque a soma dos deltas tem que ser zero. Então, o que isso daqui está dizendo? Que energia cinética e energia potencial estão amarradas. Sempre que uma variar para mais, a outra varia para menos a mesma quantidade. Ou sempre que uma varia para menos, a outra varia para mais. Uma aumenta, a outra diminui. Uma diminui, a outra aumenta. Existe um vínculo aí. Pegando nesse exemplo, o que a gente vai ter? À medida que a bolinha cai, a altura da bolinha vai diminuindo, né?
Então a gente pode dizer que o mgh vai diminuindo, mas ao mesmo tempo a velocidade aumenta. Então, ao mesmo tempo que o mgh da bolinha diminui durante a queda, 1/2 de mv ao quadrado, que é energia cinética, aumenta. Se a bolinha tivesse num processo de subida, seria o contrário. O mgh vai aumentando, a energia potencial vai aumentando, porque a altura está aumentando. Em compensação, a velocidade vai diminuindo. 1/2 de mv ao quadrado, que é a cinética, vai diminuindo. Então, sempre que um aumenta, o outro diminui e vice-versa. E aí eu posso fazer a definição aqui de energia mecânica. O que vai ser a energia mecânica? Por definição, vai ser a soma da energia cinética mais a energia potencial. E aí, se eu tenho que a variação da cinética mais a variação da energia potencial é igual a zero, eu tenho que a energia mecânica tem que ser uma constante. Ou seja, a energia cinética mais a energia potencial tem que ser, a soma das duas tem que ser uma constante. Então, se a cinética aumenta um tanto, a potencial tem que diminuir exatamente o mesmo tanto e vice-versa. Se a cinética diminui um tanto, isso que diminuiu na cinética tem que aparecer como um aumento na potencial. Então existe uma amarração. Agora é a hora de responder a pergunta. Professor, você inventou na semana passada uma expressão esquisita e deu um nome, energia cinética. E agora nessa aula inventou outra expressão esquisita, energia potencial, mgh. Mas por que essas coisas esquisitas são tão importantes e receberam nomes especiais? A resposta está aqui. Porque, através das leis de Newton, a gente consegue demonstrar, matematicamente, que se não tiver forças dissipativas como resistência do ar, esses dois caras estranhos, eles não são independentes, eles estão amarrados por uma lei de conservação. A soma dos dois é uma constante. Se um aumentar, o outro diminui e vice-versa. Se um varia para mais, o outro varia para menos e vice-versa. Então é simplesmente por isso que esses caras, que eu concordo, num primeiro momento, são caras esquisitos, né? Por que eu vou ver um passarinho voando e falar, energia cinética do passarinho, 1/2 de mv ao quadrado, é um trem aparentemente sem pé nem cabeça. Mas como as leis de Newton demonstram que em certas situações esses dois caras estão amarrados, eu passo a ter uma lei poderosíssima. Eu sei que sempre que um variar, o outro varia com sinal contrário. Um diminui, o outro aumenta. Um aumenta, o outro diminui. E isso é uma ferramenta que me ajuda a compreender a natureza e eu também passo a ter um poder de previsão extraordinário. Então agora vamos só enunciar o princípio da conservação da energia mecânica, tá? E aí a gente pode enunciar ele da seguinte forma. Na ausência de forças dissipativas, as forças dissipativas, gente, em geral, para a gente aqui, serão forças de atrito ou resistência do ar, tá? Então, se num dado problema não existe atrito nem resistência do ar, ou você vai desprezar essas forças, né? Então, na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica do sistema se conserva. Então, a gente pode dizer que a energia mecânica, que é a soma da cinética mais a potencial, é igual a uma constante. Isso significa que se um aumentar, o outro diminui e vice-versa. Ou você pode, geralmente, em problemas que a gente usa essa lei, a gente vai sempre comparar dois instantes, um instante inicial e um instante final. Então, se a energia mecânica é constante, você pode dizer que a energia cinética no instante inicial mais a energia potencial do sistema no instante inicial, ou subíndice zero aqui, ó. Então, a soma da cinética com a potencial no instante inicial tem que ser igual à soma da energia cinética mais a energia potencial no instante final. Essa é a ferramenta matemática que a gente vai usar e eu vou mostrar aqui um exemplo. Então, vamos pegar um exemplo simples aqui. Uma maçã é abandonada da altura de 80 metros em relação ao chão, desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade com que a maçã atinge o solo. Bom, a gente sabe que vocês podem usar aquelas equações da cinemática, do movimento uniformemente acelerado, pererê, parará, para resolver isso daí. Mas vamos resolver por conservação da energia mecânica, para vocês verem como é muito mais simples.
Então eu desenhei aqui o problema. Inicialmente a bolinha está numa altura de 80 metros. Depois ela vai cair, atingir o chão, né? E eu quero saber qual é a velocidade dela aqui, né? Ao atingir o chão. Então a primeira coisa importante é, como o enunciado disse, vou voltar no enunciado, desprezando a resistência do ar. Isso é importante, porque na lei da conservação da energia mecânica, gente, tem uma condição. Na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica se conserva. Então a energia mecânica ela não vai se conservar sempre, em todos os casos. Ela vai se conservar nessa condicional. Se num sistema não existir forças, um sistema fechado, não existir forças dissipativas, aí a energia mecânica se conserva. Então vamos lá, voltar para o problema. Então, o enunciado diz que não tem resistência do ar, isso passa a ser uma palavra mágica para você de agora em diante. Então você já vai anotar que a energia mecânica se conserva. Então eu vou aplicar isso daqui, a cinética mais a potencial no início, lá no alto, né? É igual a cinética mais a potencial no instante final, que no meu caso aqui é a bolinha atingir no chão. Então você escreve as expressões, 1 meio de mv ao quadrado mais mgh no início. Então se é no início, a velocidade é inicial, né? V0 aqui, e a altura aqui é a altura inicial. Isso é igual a cinética mais a potencial no instante final. Então aqui é V, né? É a velocidade final. E a altura eu estou chamando só de H, é a altura final. Então agora, isso daqui é a expressão matemática, né? Que a gente está conservando a energia mecânica nesses dois instantes. Agora é interpretar o problema e fazer as substituições de quem a gente conhece e quem a gente não conhece. O exercício quer saber a velocidade final. Então a velocidade final já apareceu na minha equação. Isso é ótimo, porque se eu quero calcular ele, que ótimo que ele apareceu na equação. Então agora, antes de fazer as substituições, é interessante observar que a massa aparece em todos os termos, em ambos os lados da equação. Então você pode dividir os dois lados da equação por m, né? Então a massa vai sumir de todos os termos. Já deu uma limpada na área. Agora eu vou, então ficou a mesma coisa sem a massa, né? A massa sumiu. Agora eu vou substituir os valores. Então vamos lá. Primeiro cara, velocidade inicial, V0. O enunciado disse que a bola foi abandonada. Então sempre que o enunciado te fala que o corpo foi abandonado, a velocidade inicial, a velocidade então vai ser 0. Então 0 ao quadrado é 0, 1 meio vezes 0 vai dar 0. Então esse termo todo aqui vai ser 0. A gravidade é 10, o exercício deixou usar 10, né? E a altura inicial, 80. Então 10 vezes 80. Aqui 1 meio de V ao quadrado, eu não sei quanto vale o V, inclusive é isso que o exercício quer, né? Mais a gravidade, 10 vezes a altura final. A altura final é quando ele está no solo. Então, se eu estou considerando o solo como referência, né? Isso é importante destacar. Quando a gente usa a expressão mgh, esse h de altura subentende que existe uma referência de 0. Normalmente, na maioria dos problemas, a gente considera o chão o ponto mais baixo como 0. Mas é uma referência arbitrária que você tem liberdade de escolher. Fazendo mais simples aqui, a gente escolheu o chão como 0. Então a altura inicial é 80, a altura final é 0. 10 vezes 0 vai dar 0. Então ficou 800 é igual a 1 meio de V ao quadrado. Você pode passar esse 2 que está dividindo aqui multiplicando 800. V ao quadrado vai ser 2 vezes 800. Velocidade ao quadrado vai ser 1.600. Então a gente pode dizer que o módulo da velocidade vai ser a raiz quadrada de 1.600, que dá 40. Como todas as substituições numéricas aqui respeitaram o Sistema Internacional de Unidades, né? Gravidade, metros por segundo, altura em metros, e por aí vai. Se está todo mundo no Sistema Internacional de Unidades, é só alegria, a resposta final vai estar em metros por segundo. Então tá aí um exemplo simples de como usar a conservação da energia. Bom, na aula que vem,
quais serão as cenas do próximo capítulo, né? A gente viu que existe uma energia potencial associada à força peso, que é a energia potencial gravitacional, com a expressão mgh. Na próxima aula, a gente vai ver que também existem outras formas de energia potencial que estão associadas a outros tipos de força. A gente vai ver na aula que vem, por exemplo, a energia potencial elástica, né? E o princípio da conservação da energia mecânica vale para todas as formas de energia potencial. Não vale só para o mgh, tá? A energia cinética mais energia potencial ser constante, na ausência de forças dissipativas, isso não é uma exclusividade da energia potencial gravitacional. Existem outras formas de energia potencial gravitacional que também vão estar embutidas nessa lei. Isso é o que a gente vê na próxima aula, uma tarefinha de diversão. Aquele abraço, até a próxima.